Olá, amigos, bom dia. Estamos às 5 horas da manhã do dia 27, manhã de segunda-feira, junho de 2022. Estamos gravando mais um vídeo para o nosso canal Guia dos Perplexos, em continuidade ao anterior. Lembro para vocês, se você está pegando esse vídeo pela primeira vez, que a nossa intenção é fazer um curso de reeducação de adultos, já que a nossa educação falhou. E esse curso eu chamo de Projeto Caribou. Explicarei detalhadamente por que esse nome. O Projeto Caribou se divide em séries e essas séries em capítulos. O capítulo atual pretende contar o que está acontecendo na história do mundo, que é a guerra russo-ucraniana, e contar a versão verdadeira, já que a mídia ocidental vendida enlameou a figura de uma das pessoas que está no centro, no epicentro do episódio, e eu estou seguindo, estou fazendo uma monografia, estou seguindo a minha monografia. Essa monografia minha também, por sua vez, está seguindo a dissertação de um acadêmico de uma universidade que eu vou apresentar no final, e se chama Odisseia de Putin. E assim eu estava apresentando este material no vídeo passado, quando repentinamente, como já houve outras vezes, houve uma interferência. Para mim é comum. A minha vida é uma vida bem diferente da vida da maioria. Então, nós estamos apresentando a Odisseia de Putin, que é exatamente um esforço para restabelecer a justa imagem desse homem, que está sendo denegrida e lameada e detratada. Quando eu, em determinado ponto, já estávamos bem adiantado aqui no capítulo, eu dizia que Vladimir Putin, então, ele decidiu dizer um basta ao governo da nova ordem mundial, e juntamente com a China, a ASEAN, ou seja, a União Asiática, ele vendo que a trilateral era o início do despotismo de um governo global, ele decidiu então fazer uma reação. Isso antecedido de Gorbachev, que nós já dissemos que declarou a falência da Rússia e do Partido Comunista. Gorbachev é substituído, vai para os Estados Unidos, deixa a Rússia, declara a Rússia falida e faz eleições gerais democráticas para presidente da República. Boris Yeltsin vence. Enquanto Boris Yeltsin é eleito presidente da República, Vladimir Putin, então, é diretor do Departamento de Política Internacional da KGB. E aí, ele começa a reorganizar a Rússia e recebe um relatório. Esse relatório eu coloquei à disposição de quem quiser, e esse relatório mostra o que foi que um agente chamado RKHY trouxe depois de ter dado uma viagem ao mundo de 15 anos para saber como é que o governo mundial estava fazendo para estabelecer um império, que nós chamamos aqui agora o establishment, ou seja, a família Rothschild com a família Rockefeller, com a família Oppenheimer e outros deuses Askenaz governavam o mundo. Eu tinha chegado ao momento em que era evidente que ia acontecer uma desgraça. Por quê? Porque o RKHY, o agente secreto da KGB, enviado por Gorbachev, passa 15 anos, quando ele vem já encontra Boris Yeltsin no poder, já não há mais o premier do Partido Comunista, e sim o presidente da Federação Russa, e esse presidente, que é incompetente, era um alcoólatra, ele está diante de um grande problema, a revolução na Chechênia. Os países da antiga União Soviética, tornada agora a Federação Russa, querem se separar. Então, o movimento separatista, e o primeiro é a Chechênia. E então, o que acontece?
e você não sabe como fazer para enfrentar o problema, porque vai começar uma reação em cadeia. E essa reação em cadeia ele já prevê, mas ele não sabe o que fazer. Por quê? Porque os líderes da revolução dizem que só desistirão da independência do seu território se o governo soviético passar por cima do cadáver deles. Eu pensei, nesse momento, eu estou aqui com isso assim na minha mão, né? Isso chegou aos ouvidos de Putin através de um relatório. Esse relatório, eu dei o nome aqui de o que Alex Jones jamais lhe diria, está à disposição. O meu irmão Geraldo já mandou me pedir, a minha irmã Marlete também, tá vendo? Ó? Something Alex Jones would never tell you, em inglês. Eu traduzindo de inglês para o português. Alguma coisa que Alex Jones, que era o mais famoso repórter da época, nunca diria a vocês. Pois bem, esse material está à disposição e mostra o que foi que o agente encontrou. E aí, Vladimir Putin fica indignado e resolve tomar providências. Bem, deixamos agora. Eu estava imaginando, então, que essas providências, que começaria pela a KGB investigando o movimento sionista dentro da União Soviética, teria consequências terríveis. E essas consequências terríveis eu comecei a imaginar de um livro que eu já tinha chamado A Terceira Guerra Mundial Já Começou, por Jacques Bergier. O livro foi escrito, você vê como é que há pessoas como eu que têm foi escrito em 1976, então aqui está, e eu estava me lembrando que, então, em 1976, Jacques Bergier, que era o editor da revista Planeta, imaginou que em 1976 já estava começando a Terceira Guerra Mundial. De fato, ela está aí. Então, ele, como eu, tem uma visão do futuro. Mas eu estava aqui pensando nesse futuro, né, na Terceira Guerra Mundial, que já está, aquilo em 1976, que ele supôs, com todas as razões, ali ele expõe no livro, aqui já está acontecendo. Quando, de repente, nesse quadro pavoroso de imaginar o que é que seria um movimento que desse origem à Terceira Guerra Mundial com bombas atômicas, houve uma interferência. Essa interferência foi feita por um ser que os egípcios representavam assim. Olha, essa é a imagem que está desenhada na Enéada, no panteão dos deuses egípcios, e se chama Thoth. É o meu mestre, pessoal. Então, ele tirou da minha mente aquele quadro pavoroso de guerra, de bombas, de tanques, de blindados, de canhões, e momentaneamente eu perdi a consciência e se sobrepôs a esse quadro horrível um outro quadro, que era uma cidade de prata extremamente brilhante. Aquilo foi um relâmpago, foi rápido. Eu recuperei a consciência e retornei ao texto que nós vamos continuar no próximo vídeo. Aqui está, mas não é assim que ele me aparece não, gente. Assim é como ele é desenhado lá no Egito. Ele me aparece como uma pessoa, como eu sou. O fato é que ele tirou aquele quadro horrível, destrutivo, feio, e mostrou uma cidade de prata. E aí é a partir daí que nós vamos começar essa interferência. O nome dele é Thoth, ou Hermes Trismegisto. Então, saí então eu da nossa apostila, da nossa dissertação, que já estava bem adiantada, e eu ia ler o que vou ler na próxima, reler, né, pela enésima vez, o livro do Zbigniew Brzezinski, dizendo que os Estados Unidos vão fazer como os grandes impérios da antiguidade, matar, trucidar, cooptar, destruir para conseguir um império global. Eu estava exatamente aqui, e é a partir daqui que o próximo vídeo continuará. Mas, ao invés disto, ao invés de divisar esse quadro, então Thoth
me mostra algo em comum. Uma lindíssima cidade, toda de prata, reluzente como algo inimaginável. Algo que vocês não conseguem imaginar porque é em outra dimensão. Comumente isso acontece. E agora eu vou me permitir, pedindo a vocês que não suponham que isso é egoísmo, ou é orgulho, ou vaidade da minha parte, mas é comum acontecer. Eu continuei a gravar o vídeo, mas posteriormente, quando eu desmontei todo o material que eu estou usando agora para gravar esse, eu então sentei para me lembrar por que aconteceu aquilo. Porque de repente veio aquela imagem lindíssima se sobrepor àquela imagem desastrosa. E é o que vai ser o assunto desse vídeo. Eu peço então a vocês para darem seu like, não se esqueçam, é importante, a visualizarem o vídeo todo. Muita gente sai saltando, pulando o vídeo. Eu sei porque o YouTube manda dizer se o vídeo foi visto todo ou não. E se inscrevam no canal. Nós já estamos com quase 800 inscritos. Estamos perto de 1000. Isso é interessante por causa do programa de monetização que nos ajudará. E os visualizadores não interessam muito. Chegamos a 800, descemos para 750, estamos subindo de novo para 800. Mas o que interessa são 120 ou 130 fiéis que estão seguindo e fazendo as perguntas, fazendo assim, acompanhando o que nós estamos dizendo. E o que nós vamos dizer hoje é extremamente importante. Agradeço penhoradamente aos meus 8 caribus, que fizeram o curso há 37 anos atrás, fazendo o curso de alquimia e o curso de filosofia, que são os 2 cursos que na época eram indispensáveis para formar um caribu. Hoje já fiz uma nova grade. E essa nova grade, quem entra no Colégio dos Magos Caldeus, que é um curso especial para explicitar o que nós dizemos nos vídeos, foi montada uma grade onde juntamos todo o nosso conhecimento. Pois bem, dizia eu que parei, guardei o material, sentei e comecei a lembrar por que aquele quadro apareceu. Então, eu me lembrei que no ano passado, no Dia das Mães, não deste ano, de 2022. Em 2021, no Dia das Mães, como eu tenho a facilidade de fazer viagens astrais, e eu vou sempre acompanhado de Tote, não é esse aqui, é um homem como eu, um sacerdote egípcio, e nessas minhas viagens astrais, no ano passado, no Dia das Mães, eu pedi a ele que me permitisse visitar uma mãe, que foi uma mãe extremosa. Eu quis dar os parabéns a 7 mães, e eu escolhi todas as 7. Uma delas está no céu. E eu queria ir até lá. Está em outra dimensão. E eu não faço isso sem pedir ao meu mentor, o meu mestre pessoal, que é Tote, que acima dele só Jesus Cristo. E aí ele me permitiu. Então, ele me pegou pela mão e eu fui levado como se fosse num turbilhão. Apareci numa floresta, dentro dessa floresta tinha uma clareira, nessa clareira havia pedras. Nessas pedras, que eram todas de ouro, havia pessoas sentadas, e entre essas pessoas sentadas estava a mãe, que eu não vou dizer o nome, que eu fui parabenizar. Ela não estranhou nem um pouco me ver ali. E aí nós conversamos, eu disse a ela que eu fui lá para dar os parabéns a ela, mas eu estranhei uma coisa. Ela estava com uma veste que não era uma veste completa, não era um vestido tipo daqueles santinhos, daqueles profetas, era um vestido de alça. E eu perguntei a ela, por que você não tem a veste branca completa? Ela disse, porque eu ainda preciso aprender mais. E aí caminhou comigo até a borda do que parecia ser um platô, e aí me mostrou lá embaixo e disse, ali está a cidade e a escola, onde nós aprendemos para poder passar para outro nível. Aí eu percebi, então, que a árvore da vida é justamente isso, né? Uma escadaria que leva de um plano para outro, de um plano para outro, e aprendizados
são feitos em cada plano. Ela estava naquele plano, eu fui levado para lá, mas ela me disse claramente que lá embaixo a cidade de Prata estava ali. E eu vi de cima, uma visão panorâmica, a coisa mais linda do mundo. E ela disse que estava frequentando uma escola onde ela estava aprendendo o que era necessário para ela ir para o andar superior. Portanto, ela ainda não tinha a veste branca completa. Eu lembrei disso nitidamente, emocionado, porque é uma pessoa por quem eu tenho um afeto muito grande. Foi uma mãe fantástica. E me lembrei de, depois disso, uns 5 meses após, eu, sem querer, independente da minha vontade, eu fui arrebatado de novo numa viagem astral. Não vi quem foi, se foi Thoth, se foi Amós, qual foi se foi o Galgal, quem foi o mestre, eu não sei. Eu sei que eu fui arrebatado. Eu fui arrebatado para a cidade de Prata. Exatamente, vejam. Ali, naquela primeira visão, eu via de cima do platô a cidade lá embaixo. Agora eu estava na cidade de Prata. E o que mais impressionava era que eu não estava na cidade em si. Eu estava exatamente numa construção, numa grande construção, imensa, que nós pudemos mostrar a vocês, que era uma catedral, só que de prata. Tudo isso aqui, grande, imensa, de um tamanho incomensurável. Essa catedral era toda em prata e eu estava dentro dela. O salão central dela, ou seja, a nave central, era enorme. E ao mesmo tempo eu percebi que como foi que eu entrei. Então eu vi ao mesmo tempo ela aqui, dessa perspectiva, e eu vi ela de frente. De frente, ela era assim. Aqui está a visão de frente. Então, a Catedral de Prata, onde estava acontecendo, segundo a mãe que eu fui visitar, os cursos. E qual não foi a minha surpresa quando eu percebi que eu entrei aqui, por essa porta de entrada, me foi franqueada e eu fui até dentro da Catedral de Prata. E vocês imaginem, minha gente, eu estava então dentro dela, a beleza é impossível, não existe cor nem brilho na Terra capaz de ser comparável com ela. O salão media uma metragem que eram quilômetros e eu estava ali. Agora, pasmem, sem nenhuma vaidade, com toda a humildade que eu sou capaz. Eu estava de pé, eu via meu corpo, eu estava vestido como eu me visto aqui na Terra, mas à minha frente havia milhares de pessoas, todas elas vestidas como a mãe que eu fui visitar. Ou seja, nenhuma tinha a veste branca. Todas estavam ali para receberem uma instrução que eu ia dar. Olha que coisa fantástica. Eu não tenho a menor ideia de que o que eu faço aqui com vocês, eu faço também nas esferas superiores. Então, nós temos 12 corpos, enquanto esse corpo físico está aqui, dando a vocês essas instruções, um dos meus corpos sutis, talvez o búdico, esteja ensinando num edifício que é simbólico, essa é a forma simbólica, que tenha um salão, e esse salão é um salão de aula, onde eu dizia o que era necessário para conhecer Deus, para se tornar divino. Havia milhares de alunos, todos eles de branco, mas nenhum deles tinha a veste branca completa. E eu, para minha surpresa, eu estava vestido normalmente, como eu me visto aqui. Isso tudo parece muito doido. E eu me lembrava disso. E agradeci a Deus a dignidade de estar ao mesmo tempo nesta dimensão, na terceira dimensão, e na sexta dimensão. Aqui,
fazendo o mesmo trabalho que lá. Então você vê que nós trabalhamos em vários níveis, né? Fazemos a mesma coisa, só que, vamos dizer assim, em ambientes diferentes. E eu estava dando uma aula exatamente explicando isso, como é que se faz para se conseguir conhecer melhor a verdade, porque Deus é verdade. Eu lembrava disso. E aí foi esse quadro que rapidamente me tirou daquela visão da Terceira Guerra Mundial e me colocou, de repente, nesse cenário que agora eu estava curtindo, agora eu estava visualizando. Eu estava dando aula, eu não me lembro do que eu dizia, porque eu não ouvia a minha própria voz, mas eu sei que todos os alunos, eu não me lembro se estavam em pé ou sentados, sei que era uma multidão e eu estava dando uma instrução. No sexto nível, do quarto ao sexto nível, os corpos búdico ou átmico estavam, então eu estava num desses níveis, né? E aí aconteceu, eu parei, lembrei desses fatos, me senti feliz por Deus estar me usando para dar a vocês essas noções aqui. Por isso esse curso não é uma brincadeira, está acontecendo em vários planos. Não me importa se vocês acreditam ou não, eu estou dizendo aquilo que quem me mandou dizer. Quando de repente, então me veio à mente o que eu aprendi na escola. Eu, de professor, lá no sexto nível, quarto nível, né, da ascensão celestial, eu me lembrei, quando eu ainda era um rapazinho, aprendendo na escola, ciências físicas e naturais, história, geografia, inglês, e aí eu aprendi que naquela época a evolução era a teoria aceita por todos, agora já é contestada, que o homem saiu da idade da pedra, passou pela idade do bronze, depois passou pela idade do ferro, pela idade dos metais. E finalmente veio a conhecer o aço, que é o mais duro de todos os metais. Uma espada de bronze é facilmente partida ao meio por uma espada de aço, bem temperada. A espada de aço mais famosa era construída na cidade espanhola de Toledo, a Toledana, né? A espada de Carlos Magno, imperador da França, que era o verdadeiro rei Arthur, era a Toledana. Dele e de todos os 12 cavaleiros, que na verdade são os verdadeiros cavaleiros da Tábua Redonda, viu? Os ingleses roubaram a ideia. A ideia aconteceu, é um fato histórico. História do imperador Carlos Magno e dos 12 pares da França. Esse é o nome do livro, está na internet. Bem velho, mas eu tenho ele, eu baixei em PDF. E aí, numa linguagem antiga, eu tive esse livro nas mãos, eu tinha, mas agora já recuperei em PDF. E aí eu estava me lembrando, então, da história do imperador Carlos Magno, e eu estava me lembrando que o intuito dele era tornar todos cristãos, ou seja, dar a instrução inicial aos bárbaros. Estávamos no ano 800, então a idade dos metais vai por volta do ano, vai chegar até o ano 10.000, 12.000, começa por aí, e vem vindo antes de Cristo. Então vem vindo, vem vindo, vem vindo. De repente a invasão dos bárbaros acontece no ano 476, já depois de Cristo. Então já tem o Papa de Roma, já tem o Imperador de Roma, o Papa governa junto com o Imperador. E aí o que é que aconteceu? Pasmem. A minha mente clareou imensamente. A claridade que eu tive quando aquele papel me prometeu que eu receberia todo o conhecimento que eu precisasse para ensinar a vocês, para dizer a vocês o que é a verdade que nos espera. Essa é a finalidade desta série. Não tenham medo. O que vai acontecer pode até chegar a ser a Terceira Guerra Mundial, mas está acontecendo aquilo que na alquimia se chama a transformação de chumbo em ouro.
Então, no ano 476, os bárbaros invadiram a Europa, invadiram Roma, o centro da civilização, e começou a Idade do Chumbo, porque o Papa decidiu rejeitar a cultura greco-latina, que era a nata da sabedoria, e recomeçar do zero. E aí eu pensava, em alquimia isso se chama o chumbo alquímico. E aí o chumbo alquímico vai se transformar primeiro em quê? Em prata. Então, do ano 476 até o ano 1476, nós vamos ter uma série de eventos que são chamados de Idade Média, que os livros dizem que é o período negro da humanidade, a Idade das Trevas, é mentira. Aí as universidades foram criadas, né? A ciência progrediu enormemente, embora não se diga isso, porque os donos da cultura, que já caíram, não são mais, então já estamos sendo transformados. O chumbo está se transformando em prata. Então, chumbo é o nome que se dá a um estado de uma massa que é a humanidade num estado de ignorância. Mas essa ignorância vai evoluindo. Então, do ano 476 até o ano 1476, o chumbo estava sendo trabalhado. E do ano 1476 até o ano 2000, então o chumbo está se transformando, está sendo trabalhado. Então, o fogo dos canhões, dos tanques, dos mísseis balísticos que vai acontecer, porque Putin já ganhou a guerra. Xi Jinping, essa semana agora, que começa hoje, vai deflagrar a notícia bomba. Pepe Escobar já disse, outros também, o coronel Farinazzi já disse, que ele vai ao G7 para dizer que agora quem manda no mundo é ele, e a União Asiática vai dividir o mundo, eu vi na profecia de Daniel, em 4 blocos. E as moedas serão, o dólar desaparecerá ou será apenas mais uma entre várias moedas. Uma cesta de moedas será feita. Minha gente, o mundo vai completamente ser outro. Nós passaremos do chumbo para a prata. Esta é a mensagem desse vídeo. Não tenham medo, disse o Papa João Paulo II num livro que ele escreveu na época. Foi muito lido, a igreja espalhou, e agora sou eu que digo a vocês. O chumbo está se tornando prata. Então, o grande artífice, o supremo arquiteto do universo, está trabalhando, está malhando o metal. E o metal, que é chumbo, no fogo da guerra, está se transformando em prata. E essa prata é exatamente aquela cidade onde eu estive. Tem que tomar cuidado. Não posso me deixar levar pela emoção. E ela virá para cá. Aquela cidade é o aprendizado que nós estamos recebendo aqui. Agora, eu estou sendo apenas um simples professor da Baixada Fluminense, dando aula a alguns alunos, 120 são fiéis, os outros são curiosos, e eu garanto a vocês, o que nos espera é algo belíssimo. Ainda não é a idade de ouro. Chumbo, prata, ouro. Na alquimia é assim que se apresenta. Então, nós estamos na idade do chumbo a partir do ano 476. Ela se estendeu até no ano 476. Ela começa, ela vai até 1476, quando sofre modificações e começa a transformação. O grande ferreiro, o grande arquiteto, o supremo artífice vai começar a trabalhar o chumbo, vai passar pela Primeira e pela Segunda Guerra Mundiais, 1914, e vai terminar em 1945, é uma só, e agora nós estamos de fato na Terceira Guerra Mundial. E essa Terceira Guerra Mundial, minha gente, é apenas o fogo, o forno, onde o chumbo está sendo trabalhado, está sendo malhado pelo ferreiro para se transformar em prata. O chumbo alquímico vai se transformar em prata alquímica. O mundo que está por vir será herdado por nós que ficarmos vivos, não sei se eu.
e pelos nossos filhos e netos e pela geração futura, em 4 blocos: América do Norte, América do Sul, a África, agora já sei qual é o destino dela, ela vai ser ajudada pela União Europeia, que vai continuar existindo, e a ASEAN, que será o continente central, com os BRICS alargados, o BRICS Plus, como diz o Pepe Escobar. Então o BRICS vai crescer, ou vai rivalizar com a OTAN, ou vai se sobrepor à OTAN. Esse fato eu estou dizendo a vocês hoje, segunda-feira, dia 27 de junho de 2022, e a semana que está acontecendo hoje, começa hoje, vai fazer com que isto aconteça. Eu estou avisando antes. Xi Jinping vai tomar a frente e vai dizer a Joe Biden e ao Macron e aos presidentes da Europa, que são bonecos na mão dos auxílios, que o poder global da elite falsa globalista, ponerologia, é a ciência que estuda os malucos, que esse nosso governo de loucos, a patocracia, acabou. Ele não será o chefe, ele dirá apenas que o mundo agora será governado pela ASEAN. A ASEAN é os BRICS, ou seja, a mesa redonda de Carlos Magno vai voltar. Ou seja, 4 blocos, 4 reis, vamos dizer assim, 4 governantes, um governante representando a América do Norte, outro a América do Sul, outro a Europa, que incluirá a África, e outro governando a União Asiática, mas o centro comercial e militar é a Ásia, a União Asiática. Gente, eu estou dizendo a vocês hoje, porque esses acontecimentos vão se desenvolver nesta semana. E para que vocês vejam que eu tive de Deus, Javé, o Deus do nosso mundo, a capacidade e a autorização de dizer a vocês: preparem-se para o melhor. Não se faz omelete sem quebrar ovos. Não se transforma o chumbo em prata sem que o ferreiro malhe o metal várias vezes e leve ao fogo, transforme em rubro e volte e bata nele. Esse tempo ainda acontecerá. Pepe Escobar supõe 1 década, 10 anos, é pouco, mas eu acho que vai acontecer. E nós viveremos no mundo de prata, onde haverá justiça, igualdade, equidade, igualdade de oportunidades, né? Os juízes terão ciosamente de cumprir as leis, os políticos serão políticos não de carreira, mas políticos por vocação, ou seja, são aqueles homens que, por ideal, como eu, terão a vocação de exercer aquilo que o seu interior exige, tornar os cidadãos mais felizes. Essa é a rede que nós criamos, que destruiu o Leviatã, e que nós temos os caribus já anteriores, 8, e os 10, agora já entrou mais um. Mais um caribu já entrou, se matriculou ontem. Então está crescendo o Colégio dos Magos Caldeus, um candidato a caribu, não um caribu. Tiago, muito obrigado por você ter mandado o seu relato. Não é Tiago o candidato, Tiago apenas manda dizer que já foi levado até outros planos, né? Então, o caribu é um nordestino, eu não lembro agora exatamente o nome dele, mas ele se matriculou ontem e nós temos agora 10 candidatos a caribu. Preparem-se para o melhor. O mundo que está por vir será a cidade de prata. Não tenham medo. Afastem o medo dos seus corações. Deus está trabalhando a humanidade através da dor, já que o homem recusou-se a evoluir pelo amor, segundo a mensagem dos grandes mensageiros divinos, do qual eu escolhi Jesus. Mas você pode escolher qualquer um. Essa é a nossa sociedade, né, que é a grande fraternidade humanística que está aberta a todos. A mensagem é esta: todos nós sentaremos numa mesa
nós, da grande fraternidade humanística, do mesmo jeito que em um nível muito, muito, muito superior, os representantes dos 4 blocos sentaram numa mesa para o consenso do que vai ser a economia, a política, a direção socioeconômica do mundo, de como o homem se tornará melhor. Não um monstro, nem um desgraçado, nem um miserável, né? A fome, a peste, a guerra cessará, porque são fabricadas, são planejadas pela elite globalista. Eis que eu vos anuncio uma grande notícia, disse os anjos que falaram com os pastores. Gaudium magnum nuncio vobis. Aqui estou eu dizendo de novo. Gaudium magnum, uma grande alegria, nuncio vobis. Eu vos anuncio. Eis que está nascendo, como fênix, das cinzas dessa guerra, que não é o que parece. Eu estou lendo exatamente o que é que Putin está fazendo. Ele é uma das mãos do grande ferreiro que está transformando o chumbo em prata, prata alquímica. Esperem, portanto, o melhor, confiem. E não peço que creiam em mim. Eu peço apenas que se rendam à evidência. Vocês verão com os seus olhos. E vocês viverão. Aquele que tiver tempo, Pepe Escobar calculou em 10 anos, isso se concretizará, estabilizará. E a cidade de prata se estabelecerá como algo concreto, antes da próxima, que será a cidade de ouro. Aí o homem encontrará com Jesus Cristo, quando ele chegar ao ouro alquímico. Será a segunda vinda de Jesus. Para mim, que sou cristão, respeitando as crenças de cada um. Então, com essa notícia, eu, humildemente, me despeço de vocês nesse vídeo, que foi uma interrupção, mas através da ordem de um poder maior, que não é isto aqui. Isso está desenhado na Enéade, que é a galeria dos deuses egípcios. Ele aparece para mim como um homem, vestido de egípcio. É lindo. Eu tenho o quadro ali na parede, mas a pessoa que colocou prendeu o quadro. Então, emocionei-me, respiro fundo, quase aos 40 minutos nós estamos terminando. Gaudium magnum nuncio vobis. Eis que eu vos trago uma grande alegria. Preparem-se para o melhor. Estamos nas dores do parto. Deem o seu like se vocês não deram. Inscrevam-se no canal. Levem-nos até os 1000 inscritos. Isso será bom para nós, porque nós conseguiremos os meios. Já tem aqui um notebook que é o meu backup. Quando eu quero fazer alguma coisa, uma reportagem, tá vendo? Eu apenas coloco nele e posso mostrar a vocês, e eu posso ler sem precisar de xerox nem de nada. Tá aqui. O que eu quero, o material está todo aqui. E eu terei mais recursos ainda. Então, aquele que puder doar, pode fazer a doação. E o que quiser melhorar, inscreva-se no colégio. Colégio dos Magos Caldeus. E a grande fraternidade branca, que é Mysticis Corporis Christi, ela existe em todas as religiões do mundo. Quer saibam, quer não saibam. Todos fazemos parte do corpo de Deus. Deus é a cabeça e nós somos o corpo. Essa é a ideia central, né, da grande fraternidade humanística que os papas decidiram dar o nome de Mysticis Corporis Christi, o corpo místico de Cristo. Esse corpo que agora, ao invés de bronze, ao invés de ferro, será de prata, como no sonho de Nabucodonosor, que Daniel traduziu. Então, assim me despeço de vocês, espero que tenham gostado da notícia, e no próximo vídeo vamos continuar o relato. Tá bom? Até lá.